Olá a todos, hoje é dia 13 de maio de 2022. O tema desse vídeo é Vida após a morte e karmas. Existem dois tipos de crenças em que predomina aqui na Terra. A primeira crença é uma vida linear. Então, o ser, ele cresce, ele nasce, cresce, tem o seu auge, depois o decaimento e a morte. Além disso, há outro tipo de crença que, após essa morte, é o fim de tudo. Então, há duas opções, ou se vai para um céu, e se há um descanso eterno, ou se vai para o inferno, e é um castigo eterno, um sofrimento eterno. Com esse tipo de crença, inevitavelmente leva ao sofrimento, pois se a vida é linear, 100 anos passa muito rápido, que é o que dura mais ou menos um corpo humano. Então, é complicado. Fora isso, a questão de que depois você vai para alguns dos dois extremos, ou para um paraíso, ou para um lugar horrível, e você só tem essa chance. Portanto, com esse tipo de crença, chegaríamos à conclusão que Deus não seria nem bom nem justo. Se ele fosse bom, ele não teria criado, por exemplo, um demônio para castigar os seres. E justo, pela questão de que apenas uma existência que às vezes é muito pouco para poder calcular, né, julgar uma pessoa, determinar se vai para um lado ou vai para o outro. Além disso, a pessoa não teria nem chance de se redimir, de reparar seus erros. Com esse tipo de crença, inevitavelmente leva ao sofrimento. Inevitavelmente. É aí que entra a espiritualidade, e que vai mais além, explicando com fatos mais amplos e de fato benevolentes, justo, pois Deus é benevolente e justo. Então, a espiritualidade entra aí explicando de uma forma muito mais benevolente, né? E amorosa, muito mais ligado a Deus, é claro, a realidade do que é Deus, amor e benevolência. O que temos que entender sobre a morte é muitíssimo simples. Que a morte ela não existe. O que existe é apenas uma transformação. Quando o corpo ele chega ao seu fim, simplesmente é descartado como uma roupa velha, do qual tiramos. Porém, nosso perispírito, nosso espírito, continua vivo, mais vivo do que nunca. Pode-se dizer que tem o espírito, o perispírito e o corpo. Quando o corpo já deu o prazo de validade, sai, e o perispírito e o espírito continua cheios de vida, como sempre. Diante disto, é importante entender que não devemos sofrer com medo da morte, pois não iremos morrer. Nossa consciência continua eternamente. Tudo que aprendemos, todo conhecimento, experiências, tudo que adquirimos aqui na Terra, por exemplo, permanece para sempre. Diante disto, pode-se concluir que a coisa mais importante praticamente a se fazer é buscar o máximo de conhecimento possível, aproveitar o tempo para absorver o máximo de conhecimento e informação possível, pois isso aí ficará com você para sempre. Então você pode usar isso para o bem, para viver sem sofrimento, para desfrutar mais da vida, para todas as benesses, para a sua evolução.
com isto, buscar o conhecimento, a evolução do ser, deveria ser a coisa que todos deveriam estar usando o seu tempo. E assim agregando o máximo de informação, o máximo de conhecimento possível. E isto levando para sempre. As outras hipóteses, né, de céu e inferno seria algo assim não muito justo, né? Pois, por exemplo, e pessoas que por algum motivo morrem em acidentes ou morrem muito cedo, como ficaria o julgamento dela ir para o céu ou para o inferno? Ficaria um julgamento meio sem muitos parâmetros, porque pois tem muitas pessoas que por algum motivo morrem cedo, né? Um acidente ou algo do tipo, e muitas vezes não tiveram nem tempo de expressarem de fato seu livre-arbítrio, de escolherem as coisas. Então, como ficaria a justiça nesses casos? É por isso que a espiritualidade vai de uma maneira mais ampla e mostra que a vida, na verdade, é eterna. Que a única coisa que tem um prazo de validade é o corpo, mas a vida continua. A vida nunca termina, nunca. O ser, ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo cada vez mais. Começa com o mineral, vai avançando, 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 até, no fim, voltar à fonte criadora, o todo, Deus, voltar. Voltar com todo aquele acréscimo de informações, de conhecimento, de tudo que adquiriu e que agregou a ele. E assim cada ser cresce, e o todo cresce, tudo cresce. É assim que funciona. Quando desencarnamos, quando o corpo termina, pode acontecer muitas coisas. Isso é algo bem complexo, é algo que tem milhões e trilhões de variáveis, né? Eu vou citar apenas algumas coisas, no qual alguns espíritos já relataram. Você pode ler isso nos livros de Allan Kardec, tem também nas revistas espírita dele. Isso é alguns relatos do que já aconteceu com esses espíritos. Não significa que isso seja uma regra, não significa que vai acontecer com todo mundo, nada disso. Não. Isso é alguns relatos para ter alguns parâmetros, mas não é uma regra, tá? Quem vai decidir o que acontece com cada ser, com cada coisa, enfim, isso quem decide lá em cima é Deus, tá? Não cabe a nós humanos. Isso são apenas alguns relatos do que já aconteceu. Por exemplo, com espíritos bons que tiveram uma vida de ajudar, de uma conduta moral impecável, sendo bom consigo mesmo, sendo bom com todos os seus demais, passando pelas provas e as coisas da vida de uma maneira sem raiva, sem rancor, ressentimentos, sem xingar, nada disso. Passando de uma forma forte, convicta e mantendo-se firme e forte, dando o seu máximo nos trabalhos, nas coisas que faz, nos estudos. Enfim, fazendo tudo para evoluir o seu espírito sem fazer mal para ninguém. Esses tipos de espíritos, normalmente, o desencarne é algo muito suave. Como eles tiveram uma conduta boa, digamos que, pelos relatos, o desencarne é tranquilo, é suave. Alguns em poucas horas, como se fosse num sono, no qual dormem, daqui a pouco acordam, já estão conscientes. Em pouquíssimas horas, alguns já estão conscientes. O desencarne é como se fosse tirando fios aos poucos, né? Removendo, como se tivesse grudado esses fios no corpo que vai sendo removido de uma maneira bem suave, bem tranquila. Tá? Esses espíritos que tiveram condutas boas e não foram totalmente materialistas, então já entendiam dessa questão espiritual, o desencarne geralmente é bem tranquilo. É como se tivesse ido dormir e acordado, sem sofrimento, sem dor, tranquilo. Inclusive, muitos até relatam que é um alívio, pois
tira aquele peso do corpo, né? Aquele peso, aquelas dores que às vezes a pessoa tinha já, né? Dores musculares, enfim. Aquele monte de probleminhas que tem no corpo. Tudo isso é acabado. Então, de certa forma, é um alívio. Espíritos, por exemplo, muitas vezes é extremamente egoísta, né? Eu já vi um relato desse, de um espírito que era extremamente egoísta, só pensava em si, né? O que aconteceu com ele foi que após o desencarne, ele se encontrava perdido e sozinho. Não tinha quem chamar, quem falar, nada. Assim como ele foi egoísta e não ligava para ninguém, depois ele também estava sozinho. Não tinha com quem falar. Acontece também de espíritos, por exemplo, que fizeram mal para alguma pessoa ou até mesmo mataram alguém. Já vi relatos também que, nesse caso, muitas vezes, o espírito ele vê aquelas pessoas, às vezes, com raiva dele, ou xingando ele, ou fica revivendo aquela cena. Eu já vi um relato desse, que o espírito ficou revivendo aquela cena que ele fez, como ele matou a pessoa, todo santo dia, toda a dor da pessoa, ele fica revivendo aquilo na cara dele o tempo todo, não consegue sair, como um loop. E aquilo permanece por muito tempo, até que, claro, se arrependa, peça perdão, né? E, é claro, com o tempo, isso vai saindo desse loop, mas é preciso haver o perdão, o arrependimento e a espera, a reparação disso. A reparação disso é depois fazer o quê? Bem, muito bem para reparar tudo esse mal feito. Todo bem repara o mal feito, mas é preciso fazer muito bem, né? Fora isso, há a questão também de que o espírito ele vem geralmente, né, na carne, por exemplo, para aprender coisas que muitas vezes estava deficiente. Então, acontece também, por exemplo, numa encarnação o espírito foi rico, né? Numa outra ele vai nascer muitas vezes extremamente pobre para experienciar aquilo. Ou o contrário, se numa foi muito pobre, na outra muito rico, né? Para ter essas duas vivências e ver como que se sai em cada uma. Muitas vezes o espírito que tem preconceito, né? Por exemplo, se tem preconceito de negro, se é branco, tem preconceito de negro. Numa outra encarnação ele pode nascer negro para experienciar isso que ele precisa resolver. Quem tem preconceito de sexualidade, por exemplo, que não gosta de gays, pode nascer numa encarnação exatamente isso, gay, né? Essa questão sexual é muito pouco. Uma coisinha aqui e ali que muda, determina que a pessoa vai gostar disso ou aquilo. Isso aí é uma coisa muito, muito, muito pequena, a diferença, né? Em algumas coisas no corpo que faz com que se atraia a isso ou aquilo. Um pouquinho de hormônio a mais aqui ou ali, testosterona a mais aqui e ali, pronto, já faz com que o ser goste do mesmo sexo, por exemplo, ou dos dois. Então, quem tem esse problema, essa questão, vem com o espírito exatamente disso, né? No corpo, com exatamente essa sexualidade dessa forma, para resolver essa questão também. Então, geralmente, o que acontece é isto. Tudo que o espírito está ainda deficiente, ele vivencia para crescer naquilo. Então, se tiver, por exemplo, com pouco intelecto, pouco conhecimento, ele vem com certa vontades, né, de estudar muito, ler muito, para evoluir intelectualmente. Se pelo contrário, já é muito evoluído intelectualmente, mas a questão moral está muito ruim, vem, então, uma vontade de evoluir moralmente, né, ser melhor consigo mesmo e com os demais. Se tem crenças negativas, vem para acabar com essas crenças. E assim por diante, né? E
sempre para a evolução e o crescimento, né? Sempre para a evolução e o crescimento e melhora. É uma melhora sem fim. Depois que chega um ponto que não precisa mais encarnar, continua seu estado de evolução. Agora em corpos mais sutis. E assim vai, sem fim. Uma evolução sem fim. É exatamente assim que funciona. O que cada um deve fazer para ter, por exemplo, no futuro, um desencarne tranquilo, né? E além disso, depois, sem sofrimentos, né? É ser bom aqui na Terra, ser bom, fazer o máximo de bem possível, não fazer mal para ninguém, ser justo, ser honesto, dar o seu máximo, procurar o máximo de conhecimento. Como eu disse, o conhecimento é algo que permanece em você, tudo o que você adquiriu permanecerá com você. Portanto, vale muito a pena você ter o máximo de conhecimento possível, pois isso facilitará a sua vida, evitará sofrimentos. Você saberá como agir aqui e em outros planetas, em outros mundos, caso vá, em outra dimensão, lá do outro lado espiritual. Enfim, se você tiver um conhecimento amplo, você saberá como agir em qualquer tipo de situação. Então, não ficará escravo de ninguém, não ficará refém de nada. Você será livre. O conhecimento sempre deixa livre. Então, não há necessidade de ter nenhum tipo de medo da morte. O que deve ser feito para evitar qualquer tipo de sofrimento é fazer o bem, é ser bom e dar o máximo. É simplesmente isso. Buscar o máximo de conhecimento, autoconhecimento e praticar o bem. Esses são os 3 pilares. Fazendo isso, é bem provavelmente que seu desencarne será tranquilo e vai com certeza para um lugar bom, sem dúvida nenhuma. A questão do karma é muito simples. O karma é padrão, padrões. Este é um exemplo, né? Uma conclusão. Há outro exemplo também, que é o que você planta, né? Então, todas as suas ações, você está plantando um karma. Se suas ações forem boas, plantará um karma bom. Se suas ações forem ruins, plantará coisas ruins. É simplesmente isto. Muito simples. Bastando que você faça o máximo de bem possível e voltará apenas o bem. É muito simples. Você tem um caminho de vida reto, justo, bom. É exatamente isto que está voltando para você. Simplesmente assim. Na questão dos padrões, há também um exemplo de karma que, além dos padrões, também é herdado geneticamente pelo DNA. Portanto, você pode ter os karmas de seus pais, seus avós e seus antepassados, todos. Por isso que muitas vezes, quando se nasce em família mais pobre, se tem uma predisposição para ter, por exemplo, problemas com dinheiro, ter crenças negativas sobre o dinheiro e coisas do tipo. Significa que você ainda está com aquele karma, né? Mas isso pode ser mudado assim, bastando você colocar no lugar karmas positivos, poderosos. Como se consegue isso? Primeiramente, se autoconhecendo. Então, o trabalho é você se vigiar. Vigiar o que pensa, o que sente, seus padrões de comportamentos, de ações, de reações. Vigiando tudo isso, você perceberá que tipo de karmas você tem. E com isso, bastando mudar. Se você pensa coisas negativas, trocar para positivas. Se pensa em pobreza, miséria, falta, escassez, trocar para prosperidade, abundância, riqueza, bens, poder. Para mudar essa questão do karma é você se conhecer
e trocar. Trocar. Por mais que tenha as influências e as coisas vindo na sua cabeça, seus pensamentos, você troca. Troca para coisas positivas, poderosas. Troca. É um trabalho constante. Mas com o tempo isso fica solidificado. E você finalmente muda o seu karma, rompe com aquilo, coloca no lugar aquele karma no qual você deseja vivenciar a vida. Basta isso. Então, basta que você se conheça e mude. Mude. Portanto, a ordem é o seguinte. Primeiro, se conhecer. Após se conhecer, perceber tudo aquilo no qual você deseja mudar. Então você percebe seus pensamentos, seus sentimentos, emoções, reações. Terceiro passo, modificar tudo aquilo no qual você vê que não é de acordo com aquilo que você deseja manifestar, você modifica. Seja pensamentos, sentimentos, reações, ações. Modifica tudo para aquilo no qual você deseja manifestar. Quarto passo, manter-se firme nisto. Continuar persistindo nisto. Persistindo naquilo no qual você deseja realmente manifestar e não aqueles padrões antigos. Quando você permanece nisso, o quinto passo, quando você permanece nisto, com firme convicção, aquelas novas crenças, pensamentos, sentimentos, ações, tudo no qual você deseja manifestar, inevitavelmente você manifestará e aquilo se solidificará. É simples assim. Simples assim. Então você rompe com seus karmas negativos e coloca no lugar coisas poderosas, positivas. Esse é o maior ensinamento. Não adianta você querer mudar aqui fora, por exemplo, na matéria, se matar, fazer esforço, trabalhar que nem burro de carga, tentar tudo de coisas mirabolantes, enfim, nada disso funcionará, nada disso. O que funciona é esses 5 passos que eu passei, extremamente simples, extremamente simples. Qualquer um que pratique, que esteja realmente disposto a mudar, consegue isso, consegue. É muito simples. Se você, por exemplo, pensa em escassez, em pobreza, você muda. Começa a pensar em abundância, em ver como tudo é tão grande, complexo. Se você pensa que só pode ter um carrinho velho, começa a pensar que você pode ter um carro grande. Coloca essa ideia na sua cabeça. Um carro melhor, novo, zero, bom. Imagine o carro que for que você quiser. Coloca essa ideia na cabeça e você manifestará. Se você acha que só pode ganhar R$ 1.000 por mês, coloque na sua cabeça a ideia de que você pode ganhar 100 mil ou 1 milhão. Mantenha-se firme nessa convicção. Permaneça e você manifestará. Aparecerão as circunstâncias, possibilidades, oportunidades. Basta que você abrace e manifeste. Esse foi o vídeo que eu senti de gravar hoje. Simples, porém preciso, sobre morte, vida após a morte e karmas. Se eu sentir que devo, irei ainda expandir mais sobre esse tipo de assuntos em outros vídeos. Mas, por enquanto, isso eu acho que basta. Se todos entenderem que o que existe não é só aqui na matéria, existe além disso, né? Isso já evitará muitíssimo sofrimento, pois não ficará preso aqui apenas achando que a vida é só isso aqui e depois acabou. E nem iludido apenas com as coisas materiais, sabendo que tem muito, muito mais ainda pela frente na vida, que tudo é muito amplo, muito grande. Deus faz coisas enormes. Desejo muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.